Minha namorada estava secretamente se encontrando com seu terapeuta às escondidas e fingindo uma doença para chamar atenção. Tenho 27 anos e estive em um relacionamento com minha namorada por 2 anos. Vou chamá-la de Emma para proteger sua privacidade. A conheci no aniversário de um amigo e instantaneamente me senti atraído por ela. Ela era incrivelmente bonita, mas foi sua coragem e inteligência que me atraiu. Ela tinha uma personalidade muito interessante e ainda me surpreende como ela foi quem deu o primeiro passo e me propôs. Nosso relacionamento era como de todo mundo, com os mesmos momentos agridoces, e nos divertíamos juntos. Além de sua natureza divertida, o que me intrigava nela era que ela era uma mulher forte. Quero dizer, ela cresceu em um lar muito duro e abusivo. Seus pais eram quase inexistentes. Seu pai era um viciado e até machucava ela e seus irmãos quando estava bêbado. E sua mãe estava ocupada e cansada demais com o trabalho para cuidar dos filhos. Como Emma era mais velha, ela se tornou a figura materna para os irmãos mais novos. Ela amadureceu antes da idade e quando estava na adolescência fugiu com os irmãos mais novos para um abrigo da igreja, onde completou seus estudos em uma escola comunitária. Mais tarde ingressou em uma ONG como assistente social para o bem-estar infantil e ainda estava trabalhando lá quando a conheci. Fiquei impressionado com sua vida. O tempo que passamos juntos foi bom até que ela começou a se afastar de mim. Quero dizer, não foi repentino. Ela sempre foi instável, mas depois de um tempo ela se tornou muito imprevisível. Ela não respondia às minhas mensagens por 2 dias seguidos e então eu tinha que aparecer na casa dela para ver o que estava errado. Ela deu algumas desculpas esfarrapadas e escapou. Quando isso aconteceu algumas vezes eu a confrontei. Disse que ela precisava me contar o que estava errado ou então nosso relacionamento não iria a lugar nenhum. Foi quando ela me contou toda a sua história sobre seus graves problemas de ansiedade e depre. Ela disse que sofria desde a adolescência e que com o tempo estava piorando. Fiquei muito mal por ela e a implorei para se mudar para minha casa. Nunca percebi que ela estava passando por um trauma assim. Pensei que ela estava mantendo uma fachada corajosa. Ainda me lembro de como ela tinha ataques de pânico extremos no meio da noite depois de se mudar para minha casa. Passei noites acalmando e a ajudando a superar isso. Fiz tudo o que pude para mantê-la feliz e calma. Os ataques de pânico pararam, mas ela ainda sofria de depre. Pedi a ela para procurar um terapeuta e ela relutou. Disse que havia consultado um alguns anos atrás, mas não funcionou e custou muito caro. Procurei por um terapeuta confiável e encontrei o perfil do meu colega de quarto. Ele era um terapeuta certificado. Liguei para ele pedindo ajuda. Expliquei a situação da Emma e ofereci para providenciar a última vaga disponível para ela. Ela estava hesitante em ir, dizendo que seria caro e um fardo para mim, mas pedi a ela para focar em sua cura no momento e não pensar em dinheiro. A terapia dela começou, mas não vi nenhum progresso mesmo após 3 meses. Perguntei ao meu amigo terapeuta, vamos chamá-lo de Alex, e ele disse que a cura mental leva tempo. Me pediu para ser paciente com ela, e eu fui. Mas com o tempo nossa dinâmica começou a mudar. Ela parou de discutir seus problemas comigo. Quero dizer, ela recorria ao Alex para tudo, literalmente tudo, mesmo se fosse sobre nosso relacionamento. Em vez de conversar comigo sobre isso, ela discutia com o Alex. Entendo que ele era seu terapeuta, mas qualquer coisa que envolvesse nós dois deveria ser discutida comigo para que pudéssemos resolver juntos. No início eu estava aceitando tudo isso, mas quando eles começaram a se encontrar fora das sessões de terapia e se tornaram amigos, minha insegurança aumentou. Me senti como uma terceira pessoa no meu próprio relacionamento. Nem sempre era quando eles me convidavam para me juntar a eles, mas uma vez que me juntei a eles para jantar, ambos estavam tão envolvidos um com o outro como se eu fosse invisível. Fiquei frustrado, mas ela parecia feliz e pensei que talvez eu estivesse exagerando em tudo. Isso e que ela estivesse apenas tentando se curar. Certa noite acordei no meio da noite e encontrei a Emma chorando e conversando com alguém na sala de estar. Entendi imediatamente que era o Alex. Me senti tão mal, como se minha presença não fosse digna dela. Eu estava ao lado dela e ainda assim ela escolheu ligar para o Alex no meio da noite para compartilhar seus pensamentos. Quando ela voltou para a cama e viu que eu estava acordado, não consegui segurar e perguntei o que estava errado. Ela me disse que era apenas um ataque de ansiedade. Perguntei por que ela não me informou e ela disse que não queria ser um fardo para mim. E conversar com o Alex ajudava melhor do que conversar comigo, pois ele lhe oferecia ajuda profissional. Não consegui dormir depois de ouvir isso. Não consegui segurar minha insegurança porque ela parecia tão relaxada e feliz com ele, mas ficava em silêncio ao meu redor. No dia seguinte disse a ela que me sentia inexistente em sua vida porque ela não compartilhava nada comigo. Também a confrontei sobre encontrar o Alex após a terapia, o que não era ético. Tentei ser sutil em minha abordagem para não desencadeá-la. Eu disse que o Alex era meu amigo e que era gentil em dedicar seu tempo em horas inusitadas, mas que não deveríamos abusar disso. Ela ficou na defensiva e me perguntou se eu queria que ela se curasse ou não. Ela me chamou de controlador e disse que eu duvidava dela desnecessariamente. Depois de alguns minutos ela começou a hiperventilar e fiquei assustado. Tentei acalmá-la, mas ela me afastou dizendo para não tocá-la senão ela acabaria comigo. Fiquei muito assustado. Saí do quarto e dormi na sala. Na manhã seguinte ela disse que queria uma pausa para focar na cura e voltou para sua casa. Passei noites acordado com medo constante de que se eu dissesse algo assim para ela novamente ela faria algo horrível. Então decidi manter meus pensamentos para mim mesmo e não ficar pensando demais na situação. Dei a ela o tempo que ela precisava para se curar. Já fazia mais de um mês desde que ela se mudou e fui falar com o Alex sobre o progresso dela. Quando cheguei lá vi ele saindo de sua clínica com a Emma. Senti amargura na boca enquanto eles saíam. Fiquei muito suspeito. Liguei para a Emma, mas ela não atendeu minha ligação. Em vez disso recebi uma mensagem dela dizendo que não podia ligar naquele momento porque estava na igreja. Ela mentiu para mim sobre o encontro com ele. Decidi parar de ser
ter iludido e finalmente confrontá-la sobre isso. Visitei sua casa e perguntei diretamente onde ela estava no último dia. Ela disse a mesma coisa novamente. Eu disse que a vi saindo com o Alex. Ela distorceu dizendo que o Alex estava indo na mesma direção e ofereceu para levá-la para a igreja. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a me ameaçar emocionalmente. O comportamento dela me deixou ansioso e me senti um idiota por tolerar isso. Ter ansiedade ou depre não te dá o direito de fazer a outra pessoa passar pelo mesmo trauma. Ela não estava tentando proteger sua paz neste ponto. Ela estava apenas evitando a confrontação. E sempre que eu tentava perguntar algo a ela simplesmente usava seu papel de vítima e me calava. Eu não sabia o que fazer, então dei a ela uma pausa. Ela praticamente me ignorou. Novamente fui encontrar o Alex. Perguntei sobre o progresso da Emma e ele me disse que ela estava melhor do que antes. Senti que ele estava frio comigo, como se não estivesse interessado em me ver. Seu telefone começou a tocar com a letra M piscando na tela, ele se desculpou e entrou. Liguei para Emma e o telefone dela também estava ocupado. Eu sabia que ela estava na ligação com o Alex. Eu estava cansado do relacionamento e decidi confrontar a Emma diretamente. Eu disse a ela que a proximidade entre eles estava me incomodando muito. Ela me ouviu em silêncio no início e depois começou a me atacar, dizendo que eu estava com ciúmes, que falei como namorado e não a confortava, e agora que o Alex estava ajudando ela eu tinha problemas com isso. Ela se levantou e começou a chorar descontroladamente, dizendo que se eu começasse a culpá-la novamente ela iria desviver. Fiquei realmente assustado e tentei acalmá-la, mas ela simplesmente não queria me ouvir e me pediu para sair antes de ir embora. Eu disse a ela que ela estava apenas tentando se esconder atrás de seus problemas e que isso não era uma coisa boa a se fazer. Depois de sair do apartamento dela eu literalmente chorei muito. Minha ansiedade estava se acumulando e eu precisava explodir. Liguei para meu amigo próximo, James, e contei a ele tudo o que aconteceu e pedi conselhos. Ele disse que ela estava literalmente se escondendo atrás de seus problemas e que eu deveria deixá-la fazer o que quisesse por um tempo. Na verdade, James me indicou este espaço para desabafar e me conectar com pessoas com mentalidades semelhantes. Estou ansioso para me conectar, se alguém tiver alguma sugestão. Minha condição é bastante sensível e quero ter cuidado ao lidar com a Emma. Atualização. Olá a todos, já faz um tempo desde minha última atualização pois estava passando por um momento difícil com a Emma e tive ansiedade durante toda a pausa. Ouvi James e deixei a Emma por conta própria por um tempo antes dela tentar me procurar por conta própria. Depois de um tempo ela me mandou uma mensagem e perguntou se poderia passar por lá. Eu concordei. Ela veio com flores e me abraçou. Ela parecia extremamente feliz e melhor. Conversamos e ela me contou sobre tudo o que aconteceu nesses dias e se desculpou por seu comportamento. Perguntei a ela se ainda estava se encontrando com o Alex, e ela disse que suas sessões ficaram mais curtas e agora são uma vez por semana, e que ela estava tomando medicamentos. Fiquei feliz em saber que ela estava em sua era de cura. Foi ótimo depois de tanto tempo. Ela estava dormindo profundamente e o telefone dela estava tocando continuamente por volta das 2 horas da madrugada. Isso despertou minha curiosidade e eu chequei o telefone dela. Tentei desbloqueá-lo, mas ela havia mudado a senha. Deixei como estava e fui dormir. Na manhã seguinte a deixei no trabalho e fui para o escritório. Durante o dia perguntei se ela queria que eu a buscasse no trabalho. Ela disse que estava super ocupada e que voltaria para casa um pouco mais tarde ou talvez ficasse no seu local de trabalho. Voltei para casa e depois de um tempo tentei ligar para ela, mas ela não respondeu e nem aos meus textos. Esperei até meia-noite e ainda não recebi resposta, então dormi. Minhas mensagens ainda estavam não lidas até de manhã. Isso me assustou ao pensar se ela estava bem. No caminho para o escritório fui até o apartamento dela para ver se estava tudo bem, mas estava trancado. Liguei para ela e ela não respondeu. Então liguei para a amiga dela, Sophie, para ver se ela estava com ela, mas Sophie me disse que não e que ela havia saído do escritório bem cedo ontem. Entrei em pânico, não sabia o que fazer nem a quem perguntar, então fui para o trabalho. Estava cansado da inconsistência dela demonstrando amor em um momento e me ignorando em outro. Eu estava tão exausto e só queria conversar com ela e perguntar o que ela realmente queria de mim e do relacionamento, mas suas reações passadas me deixaram traumatizado. Nem conseguia terminar o relacionamento, nem conseguia consertá-lo. Depois de várias horas ela finalmente me ligou, e pela voz dela parecia bem. Perguntei onde ela estava. Ela me disse que estava ocupada com o novo projeto da ONG para educação infantil e que ficou com a amiga Sofia a noite toda, por isso não pôde me ligar de volta. Fiquei em silêncio. Meu coração batia muito forte com as mentiras dela. Eu sabia que tinha algo acontecendo, e em vez de agir como um tolo, era hora de agir. Eu disse a ela que queria encontrá-la. Então ou ela vinha até mim ou eu ia até ela. Ela disse que estava realmente cansada e pediu para eu ir depois que terminasse o trabalho. Fui até o apartamento dela. Ela parecia realmente exausta e me abraçou apertado. Enquanto a abraçava vi uma marca vermelha no pescoço dela, que parecia uma chupada, e perguntei de onde ela tinha tirado aquilo. Ela me disse que se queimou com a chapinha na noite passada. Ela achou que eu acreditaria nela, mas não acreditei, porque não parecia uma queimadura, mas sim outra coisa. Durante o jantar ela estava continuamente mandando mensagens para alguém. Pedi para ela pelo menos deixar o telefone de lado quando estivéssemos comendo. Ela me disse que era apenas um amigo e guardou o telefone. Ela estava medicada e entrou em um sono profundo. Peguei o telefone dela e usei a impressão digital dela para desbloqueá-lo. Minhas mãos estavam tremendo enquanto abria as conversas. Vi uma conversa arquivada e havia muitos grupos e mensagens do site.
Quase cheguei à tela inicial, mas algo chamou minha atenção, e não era ninguém menos que o Alex. Abri a conversa e não consegui acreditar no que meus olhos viam. Rolei de volta até a primeira mensagem e comecei a ler com os olhos marejados. Inicialmente era apenas uma conversa entre paciente e terapeuta, mas então se transformou em flerte e uma conexão emocional. Ela compartilhava cada coisa emocional com ele e logo estavam confessando seu amor um pelo outro. Segundo a conversa inicial, era apenas uma conexão emocional e eles não tinham um relacionamento físico. Fiquei chocado ao ver que eventualmente ela começou a fingir seus problemas para ganhar a simpatia dele. Não conseguia acreditar que ela era uma impostora e que faria algo assim. Ela disse a ele que precisava muito dele e que eu a estava abusando fisicamente e mentalmente. Suas conversas emocionais se tornaram trocas de mensagens sensuais e depois discutiram sobre ter relações. Eu estava lá tremendo e sentindo calafrios pelo meu corpo. Ela também disse a ele que havia terminado comigo. Alex também mencionou sobre minha visita e disse a ela que não havia me informado sobre nada. Alguém com tanta ansiedade e depre era capaz de tais ações, o que era novo para mim. Eu estava tentando ajudá-la e em troca ela me arruinou. Verifiquei a galeria e vi fotos dos encontros que tiveram juntos. Quando estava prestes a levantar a caixa de remédios dela caiu da mesa e os comprimidos se espalharam. Estava os recolhendo quando encontrei algo suspeito. Era um comprimido com o logotipo de MYFF Ione. O medicamento indicava algo relacionado a períodos. Verifiquei no Google e descobri que era um comprimido para tirar um ser humano de sua barriga. Não pude fazer mais nada e saí silenciosamente sem dizer nada. Ela me ligou de manhã, mas não respondi e não pretendo mais responder a ela. Estou simplesmente cansado de ser o cara bom. Atualização 2. Finalmente Emma saiu da minha vida, mas ela me deixou com coisas para a vida toda, sua ansiedade, depre e ataques de pânico. Percebi que no processo de ajudá-la a se curar eu mesmo fiquei ansioso. Depois de descobrir a verdade a deixei imediatamente e não falei com ela. A ignorei completamente porque não tinha coragem de confrontá-la. Voltei para a casa dos meus pais e tirei alguns dias de folga. Compartilhei tudo com minha mãe e minha saúde física e mental desabaram miseravelmente. Minha mãe me aconselhou a buscar um encerramento com ela e deixar tudo para fora porque guardar tudo faria mais estragos. Eu estava confuso, mas então decidi encontrar Alex primeiro. Perguntei a ele o que estava acontecendo entre eles. Eu disse a ele que conhecia toda a verdade, então não havia mais sentido em escondê-la. Ele me contou como tudo começou e acreditava que eu realmente a maltratava por causa dos meus problemas de raiva que ele havia visto na faculdade. Expliquei a ele que nunca a toquei sem permissão e maltratá-la estava fora de cogitação. Meus problemas de raiva nunca surgiram quando lidava com ela e nunca esperei que ele me traísse assim. Eu disse a ele que ela estava saindo com ambos nós dois. Ele não acreditava que Emma ainda estava me vendo depois de dizer a ele que havia terminado comigo. Mostrei a ele todas as mensagens românticas. Ele ficou em silêncio e chocado. E me disse que se apaixonou por ela e não percebeu quando começou a acreditar nela cegamente. Eu disse a ele que recomendei minha namorada a ele porque confiava nele com a condição dela, mas nunca pensei que eles dois iriam me fazer mal e me deixar doente. Pedi a ele para não mencionar nada disso a ela já que ainda não a confrontei. Ele me disse que nunca mais haveria depois que mostrei a ele as provas de que ela estava saindo com os dois. Ele também me disse que ela não precisava de ajuda séria porque o que ela estava fazendo era totalmente repugnante e você não podia compreender se ela estava realmente doente ou fazendo isso por atenção. Seus episódios maníacos eram tão assustadores que ninguém poderia duvidar que ela estava fingindo, mas acho que Alex estava certo. Acho que ela me contou toda a história por atenção e fez o mesmo com ele também. Ela até relutava em procurar terapia, e quando a implorei para ver um terapeuta ela também o enredou. Depois de conversar com Alex fui para o lugar de Emma. Assim que ela me viu me abraçou e chorou profundamente. Ela começou a me beijar por todo o rosto perguntando por que eu estava ignorando. Ela estava chorando e entrando em pânico como se fosse desmaiar. Percebi que isso era como ela sempre me manipulava emocionalmente. A afastei e pedi para ela parar de fingir e confrontar a verdade. Ela me olhou incrédula e começou a hiperventilar. Sentei lá enquanto ela agia como se estivesse sem fôlego. Ela começou a murmurar que estava tendo um ataque de pânico. Desta vez não me apressei para confortá-la. Apenas sentei lá e a encarei friamente. Ela se arrastou até a cozinha tentando pegar água. Estava respirando tão pesadamente que eu podia ouvir sua respiração por toda a sala. Se eu não conhecesse sua verdade teria caído novamente em sua habilidade de atuação. Ela trouxe o copo de água e o engoliu de uma vez. Apenas vendo ela atuar qualquer pessoa que estiver tendo um ataque de pânico beberia água assim que encontrasse e não faria um espetáculo na frente dos outros. Ela sentou no sofá tentando se acalmar e me olhando com uma expressão nojenta. Perguntei se ela tinha terminado de atuar e se havia mais alguma coisa. Ela me disse para cuidar da minha linguagem e então começou a agir como uma maníaca e me ameaçou de morte. Levantei e gritei para ela sentar direito e parar com tudo aquilo. Pedi para ela confessar que me traiu com Alex e que estava saindo com os dois. Ela ficou lá em choque e assentiu dizendo que se envolveu emocionalmente com ele. Eu disse a ela que não me importava com nada que ela fosse me alimentar além do fato de que ela fingiu toda a sua ansiedade e depre por atenção sem sentido e me fez de bobo. Disse a ela que agora Alex também sabia de tudo sobre ela e que ela estava livre para encontrar outra presa para alimentar suas emoções. Enquanto eu saía ela tentou me impedir, mas a ameacei para nunca mais aparecer na minha vida. Deixei o lugar e nunca mais ouvi falar dela. E isso foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Foi tão horrível a maneira como ela me controlou emocionalmente. Eu estava tão profundamente conectado emocionalmente com ela que acreditei em toda a bobagem que ela me contava. Quanto a Alex, às vezes ele ligava para verificar como eu estava indo. Estou muito melhor do que antes, mas tenho um transtorno de ansiedade grave. Acho que vai levar tempo, mas ficarei bem mais cedo ou mais tarde. Próximo relato.
Descobri que minha esposa me traiu enquanto se divertia com seu amante no exterior, agora ela terá que enfrentar as consequências. Minha esposa e meus 2 filhos fugiram para a Europa por causa de um conflito em larga escala que começou em nosso país em fevereiro de 2022 devido à lei marcial. Homens não têm permissão para atravessar a fronteira, então eu fiquei para trás. Cerca de 5 meses depois fui diagnosticado com câncer de tireoide e passei por cirurgia. Fiquei devastado. Estava sentindo tanto a falta da minha família que entrei em declínio rapidamente. Percebi que estava me perdendo minha família, e busquei terapia. As coisas melhoraram, mas não por muito tempo. No inverno de 2022 notei algumas mudanças no comportamento da minha esposa. Ela ficou distante e desligada, parou de se importar comigo, mesmo que eu lhe dissesse diretamente que precisava do apoio e do cuidado dela. Todas as minhas perguntas sobre o que estava acontecendo foram respondidas com a garantia de que tudo estava bem e que ela estava apenas cansada. Avançando para fevereiro de 2023, meu oncologista me disse que eu tinha uma chance de obter documentos que poderiam me permitir atravessar a fronteira. Fiquei tão feliz por ter pelo menos uma pequena chance de finalmente visitar minha família, beijar minha esposa, abraçar meus filhos, levá-los para a costa do mar, fazer tudo. Quanto mais perto eu chegava de ter meus documentos prontos, mais distante minha esposa ficava. Não importava o que eu perguntasse, a resposta sempre era que tudo estava bem e que eu não tinha com o que me preocupar. Finalmente, em maio de 2023 eu cheguei. Meus filhos estavam chorando e sorrindo, estavam felizes, assim como minha esposa, mas algo estava faltando. Ela nem sequer preparou o jantar, havia apenas um monte de louça suja e bagunça pela casa. Nossa primeira noite juntos não houve amor, foi chocante. Não nos víamos há quase um ano. E aquelas 3 semanas em setembro de 2022 não contam. Não havia desejo de intimidade. Tentei iniciar algo, mas ela estava cansada e queria dormir. Uma semana se passou e mal tivemos relações uma vez. Não houve beijos, não houve mãos dadas, não houve abraços. Sentei-me com ela e comecei uma conversa perguntando se tudo estava bem entre nós. E adivinha o que ela disse? Está tudo bem, querido. Esperei tanto tempo que não estou tão viciada em amor como antes. Mas isso não é sobre você. Estamos bem, só preciso de um pouco de espaço. Minhas suspeitas começaram a crescer exponencialmente. Sim, tivemos momentos difíceis em nosso casamento, quando estávamos tão cansados que só tínhamos relações algumas vezes por mês, mas um ano precisando de espaço. Alguns dias depois notei algumas mensagens estranhas no telefone dela de pessoas desconhecidas, mas não pude ver o contexto pois a tela estava bloqueada. Ela me disse que essa pessoa era um dos novos chefes dela. Fiquei um pouco preocupado e no dia seguinte descobri que esse novo chefe tinha curtido as fotos dela nas redes sociais. Imediatamente iniciei outra conversa sobre seus sentimentos e quem era esse cara. Ela me disse que não sabia o que sentia por mim e que o cara era apenas um amigo. Fiquei arrasado, mas tentei ficar calmo. Entendi que estávamos separados pela distância há algum tempo. Concordamos que era difícil para ambos, então decidi dar a ela algum tempo e espaço, mesmo que não fosse fã dessa decisão. Estava nervoso o tempo todo, mas como mencionei, decidi levar minha família para a costa do mar e tentar relaxar. Passamos uma ótima semana juntos, tudo parecia bem. Então numa noite comum com as amigas dela me senti tão preocupado que não conseguia dormir, estava pensando naquele homem e no fato de que minha esposa tinha perdido os sentimentos, mas nunca comunicou isso para mim enquanto estávamos em países diferentes. Abri a página de mídia social daquele homem e lá estava ele fazendo check-in no mesmo lugar onde minha esposa e as outras garotas estavam festejando. Me aproximei do laptop dela. Não temos segredos, então tinha acesso através do Touch ID. Abri alguns mensageiros e encontrei fotos íntimas, mensagens e declarações de amor com outro cara da tal empresa do chefe. Me senti para baixo, meu coração estava partido. A confrontei naquela noite, ela viu nos meus olhos que eu sabia. Era difícil e eu estava magoado. Sim, ela confessou, mas só depois que a peguei, ela pensou que tinha apagado tudo. Passei mais algumas semanas com meus filhos e com ela. Estava tão chocado que tentei colocar toda a culpa em mim procurando por algumas explicações razoáveis. Dormimos na mesma cama, tivemos relações o tempo todo e eu tentei reconquistá-la, mas ela estava fria como uma pedra. O caso deles estava acontecendo há alguns meses. Enquanto eu estava preparando todos os documentos, ela começou uma nova vida às minhas costas. Depois que retornei ao meu país de origem, comecei a analisar a situação. Tentei ter uma conversa com ela, mas ela apenas pediu mais tempo para pensar. Sugeri ir para a terapia de casal 2 vezes, mas ela ignorou, como se eu nunca tivesse mencionado. Foi escolha dela, a decisão dela de arruinar tudo. A perdi para sempre. Perdi a mim mesmo. Ela me traiu enquanto eu lutava contra o câncer e mais precisava dela. Estou devastado, arrasado, me sentindo como um ser humano miserável e indigno. Ela tentou me culpar por sua infidelidade, mas a confrontei e mandei calar a boca. Por que ela nunca conversou comigo sobre seus sentimentos? Nunca vi isso chegando. Achava que finalmente estávamos felizes e poderíamos relaxar após perseguirmos nossos sonhos por tantos anos. Se ela alguma vez me dissesse que estava infeliz, teria feito de tudo para consertar ou pelo menos tentado, mas ela ficou em silêncio. Acredito que coisas assim não acontecem da noite para o dia. Simplesmente não entendo por que ela nunca comunicou abertamente seus sentimentos e necessidades para mim. No verão passado recebi uma carta de papel dela expressando seu amor e saudade, contando os dias até podermos estar juntos. Revivo nossas mensagens de texto todas as noites e juro que não consigo acreditar que tudo foi mentira. Onde estou agora? Estou tentando começar o processo de cura, mas essas mensagens entre ela e ele estão tatuadas na minha mente, junto com uma foto que ela nunca me enviou, as palavras de amor que ela disse a ele em relação a mim todos os dias do caso deles.
Não consigo acreditar como alguém que prometeu passar por esse pesadelo juntos apenas 6 meses atrás poderia me trair tão cruelmente. Ela nem mesmo tenta falar sobre os motivos e como tudo aconteceu. Ela não está arrependida. Converso com meus filhos todas as manhãs e antes de dormirem. Eu os amo tanto, e eles me amam de volta. Tenho tanto medo de que eles possam me odiar um dia por traí-los e arruinar nossa família. Permaneço forte por mim e pelo bem dos meus filhos. Estou pensando em pedir o divórcio, mas não tenho certeza se estou pronto agora. Talvez eu apenas tenha muito medo da escolha que tenho que fazer. Ainda não entendo por que minha esposa não pediu o divórcio primeiro e está me pedindo para não apressar as coisas. Estou completamente perdido e destruído. Não choro mais porque não sinto mais nada. A traição dela dói como um inferno, assim como os pensamentos sobre meu câncer que podem retornar se eu me entregar.